Olá pessoal, hoje eu vou abordar um assunto referente a nomes atribuídos a alguns dispositivos que nós usamos nas instalações elétricas, mais precisamente dentro dos QDCs. Vamos então por parte. Eu tenho aqui alguns dispositivos, alguns componentes elétricos. Estes três primeiros aqui são disjuntores termomagnéticos. Este é o disjuntor termomagnético monopolar padrão DIN. Ele serve para interromper a corrente ou permitir a passagem de corrente de uma fase para o circuito. Este segundo aqui também é um disjuntor termomagnético bipolar. Ele serve para interromper ou permitir a passagem de corrente de duas fases distintas para o circuito. Este outro aqui, também disjuntor termomagnético tripolar, serve para interromper ou permitir a passagem de corrente em três fases distintas para o circuito. A função destes três componentes, os disjuntores termomagnéticos, é proteger a fiação, os condutores dos circuitos contra sobrecarga e curto-circuito. Somente isso e nada mais. Por consequência, ele até pode proteger os equipamentos elétricos, mas a função dele é proteger a fiação do circuito. Pois bem, pessoal, tem aqui esses outros dois dispositivos. Como eles são chamados? Como você os conhece? É sobre eles que eu quero especificamente abordar nessa videoaula. Eu tenho visto e ouvido estes dois componentes serem chamados por nomes diferentes, que é realmente o nome deles. Alguns os chamam de disjuntor apenas, outros o chamam de disjuntor DR, outros o chamam apenas de DR. E aí? E outros o chamam de dispositivo diferencial residual. Pois bem, pessoal, tenho notado e recebido também algumas perguntas com dúvidas sobre nomes atribuídos a esse dispositivo. Vamos lá, este é um dispositivo diferencial residual tetrapolar para três fases mais o neutro. Este é também um dispositivo diferencial residual, porém bipolar, para uma fase o neutro ou para duas fases. Tanto faz, pode ser usado para uma fase o neutro ou para duas fases distintas, sendo que este para três fases e o neutro. E o nome desse componente, pessoal, desse dispositivo, nome correto dele, dispositivo diferencial residual, também conhecido como interruptor diferencial residual, e aí abreviado por IDR, também está correto. Este é o nome correto deste componente, desse dispositivo. Não é a minha finalidade aqui, o objetivo, explicar especificamente o funcionamento dele, mas rapidamente é o seguinte: esse dispositivo ele tem a finalidade de proteger o circuito contra fuga de corrente para a terra. O que é uma fuga de corrente para a terra? Pode ser uma pessoa que tenha contato com o condutor fase energizado, e essa pessoa em contato com a terra, não está isolada, em contato com a terra, vai circular uma corrente pelo corpo da pessoa, indo em direção à terra. Esse dispositivo ele vai perceber essa fuga de corrente e a partir de um certo valor, ele vai então atuar desarmando, desligando o circuito para proteger contra choque elétrico de origem com fuga para a terra. Pode ser também um condutor fase em contato com alguma parte metálica da instalação, em contato com a terra,
havendo fuga de corrente para a terra, a partir do valor para o qual ele foi projetado, determinado, ele vai atuar então desligando o circuito. Basicamente, está aí a explicação da função dele. Mas o meu objetivo, pessoal, é com relação aos nomes que são atribuídos a esse dispositivo. No caso aqui, o mais comum que nós usamos nas instalações elétricas, aliás, Donizete, eu nunca usei outro diferente deste, apenas o interruptor diferencial residual, que é o dispositivo diferencial residual. Mas existe somente esse dispositivo que tem a função de DR, que tem a função de diferencial residual? Não! É aí que está a grande dúvida de muitos. Vou dar uma pausa e na sequência vamos para o computador, onde eu vou apresentar o texto mostrando outros dois componentes que têm função de DR, função de diferencial residual, mas não é esse dispositivo aqui. Vejam então na sequência. Continuando nosso assunto, o título aqui, características básicas dos dispositivos DR. Primeiro, dispositivo DR ou interruptor DR. É o mesmo que dispositivo diferencial residual ou interruptor diferencial residual. Dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma corrente de fuga à terra. O circuito protegido por esse dispositivo necessita ainda de uma proteção contra sobrecarga e curto-circuito, que pode ser realizada por disjuntor ou fusível, devidamente coordenado com o dispositivo DR, ou seja, ligado em série com o interruptor DR. Pois bem, pessoal, é o seguinte, este é o dispositivo que eu mostrei anteriormente, logo após os disjuntores. O dispositivo diferencial residual ou interruptor diferencial residual, abreviado por IDR. Lembrando, pessoal, que como está dito no texto, ele necessita de um disjuntor termomagnético, porque o interruptor DR ele não protege o circuito contra sobrecarga e curto-circuito, mas apenas contra fuga de corrente para a terra. Outra coisa que é comum o pessoal achar e ficar enganado é que esse dispositivo protege contra qualquer tipo de choque, e não é verdade. Uma pessoa em contato com uma fase e o neutro, ou entre uma fase e a outra fase distinta, essa pessoa estando isolada da Terra, o dispositivo DR vai reconhecer, neste caso, a corrente que circular pelo corpo da pessoa como sendo uma corrente comum de uma carga. E, portanto, ele não vai atuar, ele não vai desarmar. Porque, nesse caso, não caracteriza uma fuga de corrente para a Terra. Por que ele é chamado de interruptor DR? Como eu mostrei anteriormente, e o pessoal, a maioria já conhece, ele tem uma alavanca onde nós temos a opção de ligar e desligar o circuito através dessa alavanca, da mesma forma como ligamos e desligamos uma lâmpada através de um interruptor. Por isso, o nome interruptor diferencial residual, abreviado por IDR. Pois bem, pessoal, na sequência agora nós vamos mostrar os outros dois dispositivos que também têm a função de diferencial residual, porém diferentes do dispositivo diferencial residual ou interruptor diferencial residual. Vou dar uma pausa e na sequência vamos mostrar então os outros dois dispositivos. Vamos ao segundo componente apresentado, e o nome dele é disjuntor DR.
Lendo o texto, dispositivo de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma sobrecarga, curto-circuito ou corrente de fuga à terra. Recomendado nos casos onde existe a limitação de espaço. Portanto, pessoal, agora este componente chamado disjuntor DR, esse único componente, ele tem a função de proteger o circuito contra a sobrecarga, curto-circuito ou corrente de fuga à terra, diferente do primeiro apresentado, onde ele protegia o circuito apenas de fuga de corrente à terra. O disjuntor DR não. Tanto sobrecarga quanto curto-circuito, quanto fuga de corrente à terra, ele faz a proteção, diferente do primeiro. Vou pegar uma imagem dele aqui, olha ele aí. Veja que é diferente do IDR, do dispositivo diferencial residual. Este componente aí, ó, da imagem, faz a proteção de sobrecarga, curto-circuito e fuga de corrente à terra, como já falei. Portanto, pessoal, é muito comum ouvirmos o pessoal chamar o primeiro que eu mostrei, o IDR, deixa aqui disjuntor DR, e não é. Portanto, fica aí esse esclarecimento para quem ainda tinha dúvida a respeito do assunto. Não é muito comum vermos esse disjuntor DR instalado. Aliás, eu nunca instalei um desse devido ao alto custo dele, é muito caro. Fica muito mais barato instalar o IDR em série com o disjuntor termomagnético, os dois, o disjuntor termomagnético mais o IDR, fica mais barato do que apenas um disjuntor DR. Eu creio que ele deve ser mais usado na indústria, mas em instalações comuns, residenciais, prediais, não é raro vê-lo instalado. Tem então agora o terceiro, vou dar uma pausa e na sequência vamos falar sobre o terceiro componente, que também é um diferencial residual. Vamos agora para o terceiro e último componente do nosso assunto, módulo DR. O que é o módulo DR? Dispositivo destinado a ser associado a um disjuntor termomagnético, adicionando a este a proteção diferencial residual, ou seja, esta associação permite a atuação do disjuntor quando ocorrer uma sobrecarga, curto-circuito ou corrente de fuga à terra. É recomendado para instalações onde a corrente de curto-circuito for elevada. Novamente, pessoal, como disse, para o disjuntor DR, eu nunca instalei um módulo DR. Creio que a sua instalação seja justificada em instalações industriais, em instalações aí prediais, residenciais, comerciais. Eu nunca vi um módulo DR instalado, mas é bem provável que na indústria ele seja largamente usado, local onde justifica a sua instalação. Vou pegar uma imagem dele aqui para ficar fácil. Está aí o módulo DR. Este é o módulo DR. Aqui, espero que seja bem visível para quem estiver assistindo. Neste espaço aqui, onde estão os pinos disponíveis aqui, será acoplado o disjuntor termomagnético. E aí sim, o conjunto, o módulo DR, que faz a proteção de fuga à terra, mais o disjuntor termomagnético, fará a proteção de sobrecarga e curto-circuito e também de proteção de fuga à terra. Portanto, pessoal, mostrei três componentes diferentes. Dispositivo diferencial residual primeiro, também conhecido como interruptor diferencial residual. Depois o disjuntor diferencial residual. E agora o módulo DR, o módulo diferencial residual, para ser acoplado
a um disjuntor termomagnético. E aí sim, os dois terão a função de proteção de sobrecarga, curto-circuito e de fuga de corrente para a Terra. Pois bem, pessoal, espero ter ajudado a elucidar um pouco aí as dúvidas sobre este assunto. Peço desculpas se não atender melhor aqueles que esperam um material mais bem elaborado, devido aos meus recursos serem bem caseiros, como já expliquei anteriormente. Mas de qualquer forma, está aí a minha pequena contribuição neste assunto que tem gerado dúvidas para muitos, principalmente para os iniciantes. Agradeço a atenção e até um próximo vídeo da série ou sobre outro assunto de eletricidade. Muito grato pela atenção.